tudo bem? Aqui quem fala é o professor Lucas Reis e hoje nós vamos aprender a converter graus em radianos. Graus e radianos são medidas que a gente utiliza para determinar um ângulo de um objeto. Então, a gente pode reescrever isso como graus ou como radianos. E aí, para a gente fazer essa conversão, a primeira coisa que a gente tem que saber é que 180 graus ele é a mesma coisa que π radianos, sendo que radianos a gente só vai escrever rad. Então, essa informação aqui é a única informação que a gente precisa decorar. Agora a gente vai fazer alguns exemplos aqui para ver como determinar os graus em radianos. Nesse primeiro exemplo, vou mostrar como resolver isso utilizando uma regrinha de 3. E a partir do segundo exemplo, a gente já vai resolver de uma forma mais direta, que é mais rápida. Então, para a gente resolver esse exemplo, é o seguinte. A gente sabe que 180 graus equivale a π radianos. E a gente está interessado em descobrir quanto que vale 20 graus. E como a gente não sabe quanto que vale 20 graus, a gente vai falar que ele vale x. Então, utilizando aqui uma regra de 3, eu vou multiplicar cruzado. Quando eu multiplico cruzado, vai ficar o seguinte, ó. Vou começar aqui de onde está o x. X vezes 180 graus, isso vai ser igual a 20 graus vezes π radianos. Certo? Como a gente quer determinar esse valor de x aqui, né, em radianos, o x a gente vai deixar ele isolado. Então, o x vai permanecer e esse 180 graus aqui vai passar lá para o outro lado, dividindo, pois ele está multiplicando. Então, ficará 20 graus vezes π radianos, tudo isso aqui dividido por 180 graus. Agora, a gente vai fazer alguns cortes. Ó. Eu vou cortar essa bolinha do grau com essa e vou cortar o zero do 20 com o zero do 180. Então, sobrou 2π radianos dividido para 18. E aí a gente vai simplificar. Ó, qual número a gente consegue dividir o 2 e o 18 ao mesmo tempo? A gente consegue dividir isso por 2, né? Então, eu vou dividir aqui em cima por 2 e aqui embaixo por 2 também. Então, a gente tem que x vai ser 2 dividido para 2, que dá 1, vezes π radianos. E agora a gente divide o 18 para 2. Dividindo o 18 para 2, a gente tem 9. Então, o x é 1 vezes π radianos sobre 9. Sendo que 1 vezes π radiano, né? Isso é o próprio π radiano. Então, a gente tem que o x ele vale π sobre 9 rad. Pronto, essa aqui é a nossa resposta. Então, voltando aqui no início, 20 graus equivale a π sobre 9 radianos. Então, essas medidas aqui têm o mesmo valor. Agora, a gente vai resolver isso de um jeito um pouquinho mais rápido. Qual é esse jeito um pouquinho mais rápido, Lucas? É não utilizando essa regra de 3, porque a gente já viu o que vai acontecer. Ó. O 180 que estava multiplicando x, ele passou dividindo. Isso sempre vai acontecer. Então, para a gente resolver isso de uma forma mais rápida, a gente vai fazer assim. Ó. Então, o método rápido de fazer essa conta é o seguinte. A gente faz assim. 20 graus vai ser igual. É só você pegar esse 20, e aí você já tira a bolinha do grau e escreve ao lado π radiano. Porque como a gente quer converter em radianos, a resposta sempre vai ter π radianos. E você simplesmente divide por 180. Certo? Aí você vai simplificar o que der. Eu posso simplificar esse zero com esse. Então, me sobrou apenas o quê? 2π radianos. Eu posso dividir tanto aqui em cima por 2 quanto aqui em cima por 2, para simplificar um pouco. E aí, 2 dividido para 2 é 1. 1π radiano. E 18 dividido para 2 dá 9. Sendo que como 1 vezes qualquer coisa é sempre essa qualquer coisa, né? Então, no caso aqui, é só você apagar esse número 1. Ó. Então, ficou π sobre 9 radianos, que é o que a gente já tinha. A gente pode escrever dessa forma que eu coloquei, ou você pode separar a fração aqui e só colocar o rádio do lado. Ambas formas estão corretas. Então, a gente agora vai fazer 3 exemplos nesse método aqui mais rápido. Eu peço que você dê um pause no vídeo, tenta resolver e depois você dá uma olhadinha se deu tudo certo. Então, estamos aqui com o exemplo 2. 50 graus ele equivale a quantos radianos? Nesse caso, a gente vai fazer de forma direta. Lembrando, dá um pausa no vídeo e tenta fazer primeiro.
Então você vai fazer o seguinte, pega os 50 graus, né? E aí basta você dividir ele por 180. Aí você vem e acrescenta π radianos. Inclusive, esse π radianos você pode deixar lá para o fim, tá? Então, eu vou apagar aqui e no fim da resposta você coloca π radianos. Vamos simplificar o que dá. Cortei o zero com zero. E aí, você tem que pensar um número que divida tanto 5 quanto 18 ao mesmo tempo. Sendo que não tem, porque 5 é um número primo. Então, 5 só se divide por ele mesmo. Logo, a minha resposta, então, só pode ser 5 sobre 18 π radianos. Essa é a nossa resposta. Então, agora no nosso terceiro exemplo, nós temos quanto que equivale 50 graus em radianos. Então, aquele mesmo esquema, vamos direto agora, mais direto ainda. Pega o 54 e divide por 180. Agora você vai notar que não dá para cortar os zeros, né? Porque o 54 não termina com zero. Então, você vai precisar pensar em algum número que dê para dividir tanto o 54 quanto o 180 ao mesmo tempo. E aí a gente tem algumas possibilidades aqui, ó. Primeira possibilidade é o seguinte, todo número que acaba em número par, ele é divisível por 2. Então, você pode ver que aqui tem um 4, que é um número par, e aqui tem um 0, que também é par. Então, dá para dividir esses números por 2. Também dá para dividir por 3 aqui, tá legal? E aí você pode escolher o número que você quer dividir. Inclusive, dá para dividir por números maiores, como 9. Enfim, a gente pode escolher o número que quer dividir aqui, tá bom? Eu vou escolher dividir por 3, que ele não é tão pequeno e também não é tão grande. Então, dividindo por 3 em cima e embaixo, eu tenho aqui 54 dividido para 3 dá 18. E 180 dividido para 3 dá 60. Ainda dá para simplificar mais. Eu posso continuar dividindo por 3, eu posso dividir por 2, posso dividir por 6. Então, assim, dá para dividir por vários números. Então, para diferenciar, agora eu vou dividir por 6. Mas se você quiser dividir por 2 ou por outro número, vai dar certo, tá? Sendo que é o seguinte, quanto menor o número que você dividir, mais tempo você vai continuar dividindo. Então, vamos lá. 18 dividido para 6, isso dá 3, né? E 60 dividido para 6, isso dá 10. E aqui acabou, porque 3 é número primo. Então, não dá para dividir mais. Como não dá para dividir mais, é só você acrescentar o π radianos. Pronto, então 54 graus é igual a 3 décimos de π radiano. Então agora, para o nosso último exemplo, é o seguinte, quanto que é 360 graus em radianos? Mesma coisa, galera. Pega o 360 e divide por 180. Se der para simplificar, você simplifica. Eu vou cortar o zero com zero. E aqui eu vou dividir logo todo mundo por 6. Porque 36 e 18 dá para dividir por 6. Também daria por 3, por 2, por 9, tá bom? Por vários números. Então, eu vou dividir tanto em cima quanto embaixo por 6. Certo? 36 dividido para 6 é 6. E 18 dividido para 6 é 3. Então, me sobrou aqui, ó, 6 dividido para 3. Quanto que é 6 dividido para 3? Isso dá 2. Logo, 2π radianos. Esse é o valor equivalente a 360 graus. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo, a gente vai aprender o ao contrário. Converter de radianos para graus. Até mais. Tchau, tchau.